Vamos agora para um caso revoltante. Agora vamos para uma briga, porque a Patrulha do Consumidor vai voltar àquele caso dos torcedores santistas sem ingressos. O Adriano e o Edson, eles estiveram ontem aqui junto com outros 2 torcedores para reclamar do Santos Futebol Clube. Eles estão loucos para assistir a final do Campeonato Paulista no próximo domingo entre Santos e Corinthians. Só que acontece que não tem os ingressos, foram todos vendidos e apenas para quem é sócio do Santos, através do site, né, Sócio Rei. E aí, eles estão sem ingressos e o caso é revoltante, porque eles tentaram comprar, falaram que vendiam em 5 lugares e o Celso descobriu que não. E aí, como que será que esse caso vai ficar? Vamos ver. O torcedor santista Adriano Anders procurou o programa da tarde porque ele e alguns amigos não conseguiram comprar ingressos para a partida final do Campeonato Paulista entre Santos e Corinthians. Normalmente a gente vai até a bilheteria, quando o jogo é aqui no Pacaembu, então é lá na Vila Belmiro. Porém, dessa vez só ficou pela internet, não teve os postos de venda. Porque eu até fiquei procurando no Estatuto do Torcedor lá, e lá diz que precisa ter no mínimo 5 pontos de venda. Adriano bem que tentou, mas as entradas estavam disponíveis para venda apenas para os sócios do clube do Litoral Paulista. E nós que somos torcedores e que não somos sócios, o que nós poderíamos fazer nesse caso? Somos torcedores fanáticos, não perdemos um jogo do Santos, tentamos de todas as formas ir, deixamos às vezes até de trabalhar para ir assistir o jogo. O Estatuto do Torcedor também é muito clara no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Então vejamos aqui, olha. Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor nos termos da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando do jogo. Quem é detentor do mando do jogo domingo agora na final do Campeonato Paulista? É o Santos. Na sequência, houve o contato com o Santos Futebol Clube. Boa tarde, por gentileza, gostaria de comprar ingresso para a final do Corinthians e Santos na Vila? Os ingressos estão esgotados já. Mas foram colocados em que postos de venda? Só no portal do Sócio Rei? Tem posto de venda, só no portal do Sócio Rei. Mas isso daí teve, com exceção a sócios, foi para não sócios também? Não, só para sócios. Mas a lei, o Estatuto do Torcedor, o Código de Defesa do Consumidor, né, o regramento da Federação Paulista de Futebol diz que tem que ser disponibilizado em 5 pontos de venda. Por que não está sendo? Você sabe me dizer, Dalva? Não, eu vou passar para a ouvidoria, tá bom? Ah, passar para a ouvidoria? Nós vimos falar com a ouvidoria mesmo, mas já passa para eles, por favor. Muito obrigado, Dalva. A pessoa no ramal 4142 está indisponível. Depois de muitas tentativas frustradas de falar com a ouvidoria, Russumano recorreu à diretoria do clube para esclarecer e resolver o problema. O torcedor, ele compra pela internet, que inclusive também é um compromisso que nós assumimos com o Ministério Público, que entende que o ponto de venda digital, ele inclusive, apesar de nós respeitarmos os 5 pontos físicos, a venda digitalizada transforma cada terminal de computador num ponto de venda. Eu quero respostas claras e objetivas, porque até agora não foi provado que esses pontos de venda venderam absolutamente nada. Esses torcedores foram à Baixada Santista e procuraram esses pontos de venda. E não aconteceu, e não encontraram. Agora, pior, a sua funcionária, Dalva, acabou de falar textualmente pra gente, está gravado, e o Brasil inteiro ouviu, que não existem estes pontos de venda. Não existem. Então, Celso, os pontos de venda eu divulguei, são conhecidos aqui na Baixada, foi feita a venda de ingressos, então eu considero que houve um Olha, eu vou mostrar a conversa que eu tive com ela pro senhor. Eu vou mostrar a conversa, por favor. Põe a conversa que eu tive com ela agora. Por favor, eu quero que o doutor Fábio ouça. Pode ser que ele não esteja assistindo televisão, ele não tem obrigação de assistir a Rede Record. Então, por favor, põe a conversa pra gente no ar. Por favor, eu quero que o doutor Fábio ouça. Boa tarde, por gentileza, gostaria de comprar ingresso para a final do Corinthians e Santos na Vila? Os ingressos estão esgotados já.
Mas foram colocados em que postos de venda? Só no portal do Sócio Tem Rei? posto de venda só no portal do Sócio Rei. O senhor tem aqui um print do site do Santos, dizendo o seguinte: os ingressos para o segundo jogo da final do Paulistão estão esgotados pelo portal www, né? Bom, não preciso citar aqui. Que tem a venda exclusiva para sócios do Peixe. Exclusiva para sócios do Peixe. Sócio Rei. Pois é. Bom, é o seguinte. Tô, Fábio, o senhor não me provou ainda, os torcedores estiveram tentando achar um ponto de venda, não foi disponibilizado, isso não está no site como manda a lei, o senhor me desculpa, mas o Santos descumpre a lei e aqui está patente o descumprimento da lei, patente o descumprimento da lei. Eu espero, sinceramente, que não existam cambistas vendendo ingressos na porta do estádio. Porque aí vai caracterizar crime. Aí o negócio vai ficar ruim. Aí a diretoria do Santos vai ter que explicar essa situação. Então espero que não tenha um cambista vendendo na porta do estádio no domingo. Nossa produção entrou em contato com os locais onde os ingressos estavam sendo vendidos, os chamados pontos de venda. Eu gostaria de comprar ingresso pro jogo. Já acabou. Mas eu tentei, mas não tá vendendo mais nenhum? Não. E quando que acabou? Porque eu tentei aí e falaram que ia ter. Então, não ia ter, mas a gente acabou recebendo e agora já acabou. Então, mas pra quem que vocês venderam? Porque um monte de gente dos meus amigos tentaram ir aí e ninguém conseguiu comprar. Então, aí eu não sei te informar. E a gente recebeu uma quantidade pequena e logo em seguida a gente já conseguiu vender. Tava muita gente procurando. Agora eu vou ligar em uma das lojas da Santos Mania. Santos Mania? Oi, com quem eu falo? Oi, é Kathleen. Kathleen? Isso. Kathleen, eu quero comprar o ingresso pro jogo. Não tem mais. Como não tem mais? Acabou. Mas eu fui aí ontem, antes de ontem, eu não consegui comprar. Chegou ou não chegou o convite? Cidade bem pequena e acabou. Foi bem pequena mesmo. Como assim? Quantos? Então, a gente não informou a quantidade, mas foi bem pequena. Bom, agora eu vou tentar ligar em outra loja da Santos Mania. Com quem eu falo? A Sara. Sara, eu queria comprar ingresso. Não tem, moça. Na verdade, você nem vai achar. Só que acabou desde a semana passada. E aí hoje saiu, acho que 300 ingressos pela internet. Só que foi embora em 4 minutos. 4 minutos? 4 minutos, 300 ingressos. Então, assim, tá quase impossível você achar. Acabou em 2 horas na Vila. E aí eu acho que sobraram 300 ingressos, colocaram na internet, só que saiu em 4 minutos. É a terceira loja da Santos Mania que eu vou ligar. Carolina, eu queria comprar ingresso pro jogo. Só lá na Vila ou pela internet agora. Mas não tá vendendo aí? Não tem nenhum ponto de venda, pra falar a verdade. Nem chegou aqui pra vender. Com quem eu falo? Raquel. Ô Raquel, eu quero comprar ingresso pro jogo. Então, a gente não recebeu ingresso pra esse jogo. Não recebeu? Não. Nenhuma Santos Mania eu vou conseguir comprar? Olha, pode ser que a Santos Mania do Canal 3 tenha alguma cota, mas pra cá, pra São Paulo, não veio. Agora eu vou tentar ligar em outro ponto de venda, Futebol Tour. Eu queria comprar ingresso pro jogo. Pro jogo? Qual jogo? Esse que vai ter agora na Vila. Já esgotou os ingressos. Quando? Mas aqui nós somos agência de viagem, tá? Do Santos. Então nós estávamos vendendo os pacotes e esgotaram na segunda-feira. Os ingressos também já estão esgotados. Mas tinha que ser comprado então junto com o pacote, é isso? Isso, e esgotou na segunda. Nosso pacote. Mas nem se eu comprar uma viagem agora com você consegue um convite pra mim? Um ingresso? Não consigo. Os ingressos já estão todos comprometidos já com os clientes que compraram os pacotes. Na verdade não foi, eles compraram o pacote do ônibus que sai de São Paulo para Santos, entendeu? Vou tentar ligar agora pro Hotel Praiano. Eu queria comprar ingresso para esse jogo, como que eu faço? Nós recebemos. Tá para receber? Eu não sei, não temos previsão. Mas não vendeu? Não, por enquanto não. Vou ligar para o Alex Calçados. Oi, com quem eu falo? André? Ô André, eu quero comprar convite, eu quero comprar ingresso pro jogo.
Chegou 10 ingressos de cadeira. Cadeira? Então tudo, só cadeira, não chegou arquibancada. Pode ser que amanhã chegue mais cadeira, arquibancada não chega. Se chegar mais cadeira amanhã, você me liga esse horário mesmo. Mas quantos venderam aí? Foram 10 ingressos só. Acompanhe agora no palco do Programa da Tarde o desdobramento do caso dos torcedores santistas que não conseguiram comprar ingressos para o jogo final entre Santos e Corinthians. Pois é, o que nós vimos aí foi o seguinte. Parece que a prática do clube é a seguinte. Se você ficar sócio do clube, ou seja, sócio rei, você tem direito a cartão de crédito, como em outros clubes, ou outros direitos, como comprar o ingresso, e ter prioridade na compra do ingresso. Isso daí, Brito, caracteriza a venda condicionada, a chamada venda casada, que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim como a prática que nós vimos na agência de viagem. Não, você tem um ingresso se você comprar o pacote. Qual que era o pacote? O pacote era o ônibus com serviço de bordo, acompanhamento, local no estádio, etc. Comprou o pacote inteiro, você tem direito ao ingresso. Assim mesmo foram só 150. Na maioria das lojas, 10, 12 ingressos pelo que nós apuramos. Teve gente que só ficou com os ingressos para a família ali, do pessoal da loja. Agora, vamos lá o que diz a lei. É vedado ao fornecedor, vamos mostrar aqui, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviço, dentre outras práticas abusivas. É considerado prática abusiva condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou outro serviço, bem como, sem justa causa, limites quantitativos. Ou seja, quando você condiciona a venda de um ingresso a outra coisa, a sociedade do clube, etc. e tal, caracteriza a infração ao Código de Defesa do Consumidor. Eu quero deixar bem claro aqui que a nossa discussão e a nossa defesa não é contra o time do Santos, de jeito nenhum. Nem contra o time do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, de qualquer outro time. Pelo contrário, do Corinthians, pelo contrário. Nós estamos aqui em defesa do cidadão brasileiro, que está amparado pela Constituição deste país, que é igual perante a lei. A igualdade é para todos. Essa é a nossa discussão. Nós temos aqui torcedores do Santos, mas podem vir aqui torcedores do Palmeiras, do Corinthians, ou do São Paulo, ou de qualquer outro time reclamando, porque a lei vale para todos. É importante que a gente diga isso. Nós queremos aqui o cumprimento da lei. Nós não estamos aqui questionando, o clube, nós estamos questionando o procedimento daqueles que estão dirigindo as partidas de futebol, os detentores de mando do jogo. E a lei é muito clara quando diz também que quem a pronto pagamento quer comprar tem o direito de comprar. Portanto, se a Constituição diz que a lei é igual para todas, você não pode colocar à venda, única e exclusivamente, ingressos só para quem é torcedor rei. Você tem que colocar para todos. Você não pode destinar a venda só para quem é sócio. Você tem que destinar para todos, porque todos são iguais perante a lei. Então vamos lá. O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Que é considerado prática abusiva recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados por leis especiais, o que não é o caso, porque o Estatuto do Torcedor está enquadrado no Código de Defesa do Consumidor. E nós fizemos questão de fazer isso constar, e eu fiz constar na lei como relator do Estatuto do Torcedor. Portanto, as práticas que nós estamos vendo, todas elas ferem a legislação. Por isso é importante agora, Vildomar, ouvirmos o que a federação tem a dizer, para depois nós dizemos as atitudes e as... Agora... Fala. Eu tenho uma pergunta. Nesse caso específico, quais medidas podem ser tomadas? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Vamos descobrir? Depois que nós ouvirmos a federação, nós vamos dizer quais as medidas que nós vamos tomar para garantir o direito do cidadão. Volto a repetir, aqui ninguém tem nada contra o Santos. Pelo contrário, nós estamos defendendo todos os torcedores brasileiros
que tem direito perante a lei, tem deveres no Estatuto do Torcedor, mas tem direitos também e os direitos não estão sendo cumpridos. As regras do futebol, das federações, no caso aqui a Federação Paulista, mas de qualquer federação e da própria CBF, não podem ser mais importantes do que as regras do país, da Constituição. O nosso repórter Alex Sampaio, ele está nesse momento na Federação Paulista de Futebol, junto com o coronel Marcos Marinho, que no mundo do futebol tem um grande respeito, é o diretor de segurança, presidente da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Oi, Alex. Oi, comandante Marinho. O Santos pode... A pergunta é a seguinte, o Santos pode ser penalizado, pode ser punido por causa dessa forma como comercializou os ingressos para a decisão do Campeonato Paulista? Boa tarde, comandante Marinho. Comandante, é passível de punição o Santos ou não? Eu acho que é assim, cabe uma análise, o Departamento Jurídico da Federação, por ordem do Dr. Marco Polo, já está analisando o caso, e se esse procedimento for realmente ilegal, como parece ser em tese, nós vamos tomar providência informando o TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportivo, por infringência de normas do regulamento. Correto. Olha, eu quero fazer uma pergunta para o coronel, e eu fico muito feliz de ouvir do coronel Marinho que a Federação Paulista de Futebol vai tomar as devidas providências para o cumprimento do Estatuto do Torcedor, do regramento da própria federação e da legislação brasileira, porque o que a gente espera, coronel, é que o torcedor brasileiro, o cidadão torcedor, consumidor, né, do espetáculo chamado futebol, do país, no mundo, o Brasil é o país do futebol, que ele seja respeitado. Então, eu quero dar parabéns ao senhor, ao Marco Polo Deonero, presidente da Federação Paulista de Futebol, e gostaria de saber quais as medidas efetivas que serão tomadas, porque além dos pontos de venda que deveriam ter sido colocados à disposição dos torcedores consumidores, nós temos também outras coisas que deveriam estar constando, como o site, a divulgação do ouvidor para que fosse feita a reclamação, para que fosse feita a reclamação dos consumidores. Nós não temos o ouvidor da partida, como determina a legislação. Nos estádios de futebol, durante o intervalo, não estão sendo divulgados a quantidade de ingressos que são vendidas, porque o torcedor tem o direito de saber quantos ingressos foram vendidos, qual foi a arrecadação daquele jogo. Ou seja, a transparência que está estabelecida no Estatuto do Torcedor, infelizmente, não está sendo cumprida. E o que nós esperamos é o cumprimento disso. Então, quais as atitudes que a federação vai tomar? Por favor, coronel. Eu já informo que muitas dessas atitudes já têm tomado. Nós temos fiscalizado, através dos delegados das partidas, as divulgações dessas rendas. A maioria tem feito, e quem não tem feito, o Tribunal de Justiça toma as providências, porque é comunicado ao Tribunal de Justiça. Enfim, nós queremos que a lei seja respeitada, que os interesses de clubes e principalmente dos torcedores sejam respeitados de acordo com a legislação em vigor no país. Então é isso que nós estamos fazendo. Procedimentos precisam ser adotados para a gente aprimorar, admitimos os nossos erros em algumas coisas, mas estamos sempre buscando a melhoria das situações para que realmente seja atendido de forma na totalidade a legislação em vigor no país. E quais seriam essas medidas, então, essa punição, as providências, coronel Marinho? O clube pode ser multado pelo TJD e pode até haver perda de mando de jogo, dependendo da situação, da gravidade do fato. A perda de mando do jogo... Jogar em outro estádio. Não, a perda do mando de jogo é o seguinte, ele não vai administrar próximas partidas. Ele perde o mando do jogo, deixa de administrar outras partidas que serão repassadas para outros clubes administrarem. Ele perde muito com isso. O clube, de uma maneira geral, perde muito com isso. Agora, a Ana Hickman queria lhe fazer uma pergunta, depois eu volto a falar. Na verdade, não. Eu só queria relembrar uma coisa que foi deixada muito claro aqui ontem, pelo Domingos, que nós conversamos por telefone, sobre as 72 horas para colocar à disposição dos torcedores as duas pessoas, os dois ouvidores, o nome e o telefone de contato deles. Daqui meia hora Olha, daqui meia hora Exatamente. vence esse tempo. Então a gente está aqui ligado também no relógio para poder ver se o Santos Futebol Clube vai cumprir com isso. Exatamente, são 72 horas para a divulgação do ouvidor da partida, que não existe, né? E para as reclamações e para a venda dos ingressos que devem ser colocados nos pontos de venda. Nós fizemos todos os pontos de venda, né? Não existe ingresso à disposição do consumidor, então eu gostaria de saber que providências vão ser tomadas. O que é, Adriano? Pode falar no microfone.
dos pontos de venda, Ah, o site, muito bem eles têm que lembrado, divulgar Adriano, para muito que a gente bem saiba lembrado. onde comprar, não adivinhar. Ninguém tem uma bola de cristal na mão. O site não foi divulgado, então. Exatamente, a legislação fala na divulgação dos pontos de venda em relação aos seus torcedores. A gente vai ver também se vai ter cambista lá domingo, né? Ah, Porque sim. todo jogo tem cambista. Eu acho que numa final pode ser que isso aconteça de novo. Vamos ficar de olho, né, Coronel Marinho? Coronel, nós queremos te agradecer, nós vamos acompanhar o que a federação vai fazer. Mais uma vez, parabenizo a atitude do presidente Marco Polo Deonero por fazer cumprir o Estatuto do Torcedor. É isso que a gente espera aqui, como torcedor, como consumidor, e nós vamos fiscalizar. Obrigado, Coronel. Obrigado a vocês, estamos aqui à disposição. Obrigado, Coronel Marinho, o homem da segurança da Federação Paulista de Futebol. Eu só quero saber, e eles vão ficar sem ingresso, quer dizer, não tem que assistir de outra forma. Mas aí existe ainda as atitudes que vamos tomar, quer dizer, eles vão fazer a representação junto à Federação Paulista de Futebol, junto ao Ministério Público. Nós vamos acompanhar essas representações para que isto não continue a ocorrer com o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro vai ser respeitado aqui no programa da tarde. Significa que o assunto ainda não terminou. Eu quero dar boa sorte ao Salsicha Romano, aos torcedores do Santos, não só para conseguir assistir o jogo nesse domingo, mas também na partida. E boa sorte à galera do Corinthians. Afinal de contas, são dois grandes times que se enfrentam nesse próximo domingo. Agora, Ana, é o seguinte, amanhã nós vamos saber como é que se consegue ingressos, né? Nós fizemos uma câmera escondida e descobrimos como se consegue ingresso por baixo do pano. Na base da corrupção. Não tem, mas tem, Amanhã vocês vão ver isso. Nossa, Amanhã vocês vão ver nosso isso. próximo programa. Aguardem.